Imagine viver em um país onde a maioria das pessoas sobrevive com menos de R$ 6 por dia, onde possuir uma simples moto feita de madeira é sinônimo de riqueza, a eletricidade é um privilégio raro e a internet, um sonho distante. Essa é a realidade da República Democrática do Congo, um dos países mais pobres do mundo. Aqui, a vida é uma batalha constante, com famílias inteiras enfrentando a falta de alimentos, a escassez de serviços básicos e a ausência de oportunidades, vivendo em condições de extrema pobreza. A situação é tão extrema que o país já foi classificado como o mais infeliz do planeta. No vídeo de hoje, você vai conhecer um dos lugares mais desafiadores do mundo e a dura batalha de um povo que resiste contra todas as probabilidades. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Dois países chamados Congo. A existência de dois países com o nome Congo tem raízes históricas e coloniais. Ambos receberam esse nome devido ao Reino do Congo, um antigo império africano que ocupava parte da atual região. Durante a colonização, a França dominou o Congo-Brazzaville, atual República do Congo, enquanto a Bélgica controlou o Congo-Kinshasa, atual República Democrática do Congo, então chamado de Congo Belga. A França incorporou seu território na África Equatorial Francesa, enquanto a Bélgica administrava o Congo como sua colônia mais lucrativa. Quando os dois territórios conquistaram a independência em 1960, ambos mantiveram a referência ao antigo reino. Para diferenciá-los, passaram a ser chamados pelos nomes de suas capitais. O Congo-Brazzaville tornou-se uma nação menor e mais estável, enquanto o Congo-Kinshasa é maior, rico em recursos, mas enfrenta conflitos internos. E é desse segundo que falaremos no vídeo. Para simplificar, em vez de usar o nome completo República Democrática do Congo, irei chamá-lo apenas de Congo. Número 2. Geografia. A República Democrática do Congo é o segundo maior país da África, com um território que ultrapassa 2,3 milhões de quilômetros quadrados, uma área maior que a da Europa Ocidental inteira. O país faz fronteira com 9 países, incluindo Uganda, Ruanda, Angola e República Centro-Africana. A diversidade geográfica é impressionante. Há densas florestas tropicais, vastas savanas, montanhas cobertas de neve e imensos rios. O rio Congo, o segundo maior da África, corta o país e é a principal via de transporte, já que muitas estradas são praticamente intransitáveis. No entanto, apesar dessa abundância natural, grande parte da população vive em extrema pobreza, sem acesso a serviços básicos. Número 3. População. Com mais de 100 milhões de habitantes, a República Democrática do Congo é um dos países mais populosos da África, atrás apenas da Nigéria e da Etiópia. E esse número continua crescendo rapidamente. O país tem uma das maiores taxas de natalidade do mundo. São mais de 40 nascimentos para cada 1.000 habitantes. Em média, cada mulher congolesa tem mais de 6 filhos ao longo da vida. O resultado é uma população extremamente jovem. Quase metade tem menos de 15 anos de idade. Mas esse crescimento explosivo não vem acompanhado de progresso. Pelo contrário. Em um país sem estrutura, sem serviços e sem apoio, ter muitos filhos se torna, muitas vezes, uma condenação coletiva à pobreza. A maioria da população vive em áreas rurais, onde não há eletricidade, hospitais ou escolas. Cerca de 70% das pessoas sobrevivem com menos de $1 por dia, dependendo da agricultura de subsistência, caçando ou pescando para não passar fome. A expectativa de vida gira em torno dos 60 anos, mas em muitas regiões, chegar aos 50 já é uma vitória. Essa é a realidade de um povo numeroso, mas esquecido. Um país com milhões de vozes, mas onde quase ninguém é ouvido. Um lugar onde a vida insiste em continuar, mesmo quando tudo parece contra. Número 4. As incríveis motos de madeira. Uma curiosidade fascinante, mas bem inusitada, são as motos de madeira, visíveis por todos os lados no Congo. Essas engenhocas, chamadas de tchukudu, são feitas inteiramente de madeira e usadas para transportar cargas gigantescas, chegando a 300 quilos. Sem motor, elas deslizam pelas ruas impulsionadas pela força humana, sendo uma alternativa barata e essencial para comerciantes e agricultores. Em cidades como Goma, é comum ver trabalhadores descendo ladeiras em alta velocidade,
equilibrando cargas impressionantes. Criadas com madeira local e pneus reaproveitados, essas motos simbolizam a criatividade e a resistência do povo congolês. Além de meio de transporte, os chucudus são tão populares que até competições de corrida são organizadas. Os participantes descem ladeiras em alta velocidade, demonstrando manobras arriscadas. O evento atrai multidões e virou uma tradição local, onde os vencedores ganham prêmios como dinheiro, materiais para melhorar seus chucudus ou até mesmo novos veículos de madeira, reforçando o orgulho desse transporte único. O processo de fabricação dos chucudus é totalmente artesanal, exigindo habilidade e precisão para garantir que suportem cargas pesadas. Cada veículo é feito sob medida e pode durar anos com a manutenção adequada. Muitas famílias passam a tradição da construção de chucudus de geração em geração, tornando-se um ofício respeitado. Apesar de sua aparência simples, esses veículos são um símbolo de resistência, trabalho árduo e adaptação às dificuldades da região. Para muitos, possuir um chucudu significa luxo e a garantia de sustento da família. Número 5. Vida sem confortos básicos. Em muitas regiões da República Democrática do Congo, coisas que para o resto do mundo são consideradas simples e essenciais, como luz, água limpa e banheiro, são verdadeiros artigos de luxo. Cerca de 80% da população não tem acesso à eletricidade. À noite, milhões de pessoas vivem completamente no escuro, iluminadas apenas pela chama de uma vela ou fogueira. Em Kinshasa, a capital e uma das maiores cidades da África, os apagões são frequentes e imprevisíveis. Mas no interior do país, a realidade é ainda pior. Vilarejos inteiros nunca tiveram luz elétrica. E não para por aí. Buscar água é uma missão diária de sobrevivência. Crianças e mulheres andam quilômetros todos os dias, até rios ou lagos cheios de sujeira, esgoto e animais mortos. Tudo isso para encher baldes que alimentarão suas casas por 1 ou 2 dias. Doenças como cólera, diarreia e febre tifoide se espalham com facilidade, principalmente entre os mais vulneráveis. O saneamento é inexistente. Não há rede de esgoto. As pessoas fazem suas necessidades ao ar livre e o lixo se acumula pelas ruas. E tudo isso em um país onde a maioria vive apenas $1 por dia. Isso mesmo, com uma moeda, essas pessoas precisam comer, se vestir, se curar e ainda tentar sobreviver. Número 6. Conflitos. Desde sua independência da Bélgica, em 1960, a República Democrática do Congo tem vivido em meio ao caos. Golpes de Estado, ditaduras, guerras civis e invasões estrangeiras transformaram o país em um campo de batalha quase permanente. A mais devastadora foi a Segunda Guerra do Congo, 1998-2003, um conflito tão brutal que ficou conhecido como a Guerra Africana Mundial, envolvendo 9 países e mais de 20 grupos armados. O resultado foi catastrófico: mais de 5 milhões de mortos, milhões de refugiados e uma nação completamente destruída. Mesmo com acordos de paz assinados, a instabilidade nunca cessou. No leste do país, onde se concentram as minas de ouro, diamante e coltan, grupos armados continuam lutando entre si, aterrorizando vilarejos e impondo regimes de medo sobre a população civil. Nessas regiões, a violência se torna ainda mais cruel com o recrutamento de crianças soldado. Meninos de 8, 9 e 10 anos são sequestrados por milícias e obrigados a lutar, matar e obedecer sem questionar. Drogados, treinados à força e submetidos a torturas, esses meninos viram máquinas de guerra, enquanto muitas meninas são mantidas como escravas sexuais. Em vez de escola, recebem um fuzil. Em vez de brincar, aprendem a sobreviver. Essas crianças, quando conseguem escapar, enfrentam o trauma, o estigma e o abandono total. São vistas como perigosas, mesmo sendo vítimas. Número 7. Mineração e trabalho escravo. A República Democrática do Congo é um dos países mais ricos em minérios do mundo. Ouro, cobre, diamantes e, principalmente, coltan, um mineral essencial para a fabricação de celulares, tablets e computadores, são extraídos em grande escala. No entanto, essa riqueza não chega à população. Enquanto multinacionais lucram bilhões com a exploração desses recursos, grande parte dos congoleses vive na miséria, e muitos são forçados a trabalhar em minas em condições degradantes.
Além disso, muitas dessas minas são controladas por grupos armados e milícias, que impõem um verdadeiro regime de terror sobre os trabalhadores. As jornadas de trabalho podem ultrapassar 12 horas diárias, e qualquer tentativa de resistência recebe punições severas. Para você ter uma ideia, a diária de quem trabalha nessas minas é de apenas $1 a $3, um valor que não dá para comprar nem o básico, como comida e água potável. Número 8. Línguas e religião. A diversidade cultural da República Democrática do Congo é tão vasta que parece impossível colocar em um mapa. Estima-se que mais de 200 línguas sejam faladas no país. Algumas dizem que passam de 400, dependendo da contagem de dialetos. É um verdadeiro mosaico linguístico, onde a língua de uma aldeia pode mudar completamente a poucos quilômetros de distância. Embora o francês seja o idioma oficial, legado da colonização belga, ele é falado principalmente em ambientes formais, como escolas, tribunais e documentos governamentais. No cotidiano, o povo se comunica nas chamadas línguas nacionais, Lingala, na região de Kinshasa e no exército, Kikongo, no oeste, Chiluba, no centro-sul, e Swahili, no leste. Em mercados, ruas e rádios populares, essas línguas dominam as conversas, refletindo as raízes étnicas e a pluralidade do povo congolês. Mas se tem algo que une essa diversidade toda, é a religião. Para os congoleses, a fé é mais do que uma crença, é um alicerce de sobrevivência. Cerca de 80% da população se declara cristã, dividida principalmente entre católicos e protestantes. Igrejas estão em todos os cantos, desde catedrais imponentes nas cidades até templos improvisados de madeira nas aldeias. Em muitas comunidades, as igrejas substituem o próprio Estado. São elas que oferecem escolas, centros de saúde, ajuda humanitária e até proteção espiritual contra a feitiçaria. Em paralelo, há também crenças tradicionais africanas que convivem com o cristianismo. É comum encontrar pessoas que frequentam a missa pela manhã e participam de rituais ancestrais à noite. Número 9. Magia e rituais. Na República Democrática do Congo, o mundo invisível é tão presente quanto o visível. Mesmo com a forte presença do cristianismo, muitas comunidades ainda vivem guiadas por crenças ancestrais em feitiçaria, espíritos e maldições. Curandeiros tradicionais, chamados de ngangas, são vistos como líderes espirituais e médicos populares, capazes de curar doenças, afastar maus espíritos e realizar rituais de proteção ou vingança. É comum ver sessões de exorcismo em praças públicas, onde pessoas consideradas possuídas gritam, tremem e são purificadas com cânticos, tambores e objetos sagrados. Em áreas rurais, rituais de iniciação com máscaras, pinturas corporais e danças cerimoniais ainda marcam a passagem da juventude para a vida adulta. Nesse universo místico, doenças e má sorte muitas vezes não têm explicações médicas, mas sim espirituais. Um dos cenários mais impressionantes ligados a essa crença é o chamado Mercado dos Espíritos. Em cidades como Kinshasa e Lubumbashi, existem feiras dedicadas exclusivamente à venda de objetos usados em rituais. Caveiras de animais, ossos, penas, peles, raízes, poções, pedras mágicas e até fetiches feitos à mão. Ali, cada item tem um propósito espiritual: proteção, cura, riqueza ou destruição do inimigo. Em alguns casos mais extremos, a polícia já encontrou até restos humanos entre os objetos comercializados. Esse comércio é tão forte que movimenta uma economia paralela baseada no medo, na fé e na esperança. Para muitos congoleses, o invisível não é superstição, é uma força real que influencia diretamente suas vidas, e por isso, proteger-se do mundo espiritual é tão necessário quanto comer ou beber. Número 10. Cultura. A música congolesa é um dos maiores tesouros culturais do país e tem um impacto profundo em toda a África. Ritmos como soukous e ndombolo são extremamente populares e influenciaram diversos estilos musicais do continente. O soukous, gênero musical vibrante e dançante, nasceu no Congo e conquistou toda a África. A dança também desempenha um papel fundamental na cultura do país. Além dos estilos modernos, as danças tradicionais são preservadas com orgulho
e desempenham um papel essencial em cerimônias, rituais espirituais, celebrações e festas comunitárias. Entre as mais conhecidas está a dança do Reino de Cuba, um antigo império localizado no atual território da República Democrática do Congo. Essa dança é marcada pelo uso de máscaras elaboradas e vestimentas ricamente decoradas, representando a conexão entre os ancestrais e a comunidade. Outra dança tradicionalmente associada a povos Bantu, incluindo os Xhosa, embora a maioria dos Xhosa esteja na África do Sul, também se faz presente no Congo. Esses estilos de dança envolvem movimentos energéticos e saltos sincronizados, muitas vezes acompanhados por tambores e cantos que celebram a identidade do povo. Número 11. Paisagens. O Congo não vive apenas de miséria. O país possui algumas das paisagens mais impressionantes e selvagens da África. De florestas tropicais a vulcões ativos, abriga uma biodiversidade única e é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Um exemplo é o Parque Nacional de Virunga, um dos lugares mais espetaculares do Congo e o parque nacional mais antigo da África. Lar dos famosos gorilas das montanhas, essa reserva natural também abriga vulcões, florestas densas e lagos deslumbrantes. Além de ser patrimônio mundial da Unesco, o parque é um dos poucos locais no mundo onde é possível fazer safaris para ver gorilas em seu habitat natural, proporcionando uma experiência única e inesquecível. Já o Parque Nacional de Salonga é a maior reserva de floresta tropical da África e um refúgio para espécies raras e ameaçadas, como bonobos, elefantes da floresta e pangolins. Isolado e praticamente intocado, este parque é um dos últimos lugares onde é possível experimentar a natureza selvagem da África em sua forma mais pura. Outro destaque é o Parque Nacional de Kahuzi-Biega, famoso por ser o lar dos gorilas das planícies orientais, uma subespécie rara e maior que os gorilas das montanhas. O Parque Nacional de Kahuzi-Biega é uma das melhores opções para quem deseja fazer ecoturismo e observar a vida selvagem de perto. Número 12. Pontos turísticos. Além dos parques nacionais, o país possui vários pontos turísticos fascinantes. Um dos lugares mais visitados da capital é o Jardim Zoológico de Kinshasa, um dos mais antigos da África Central. Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo dos anos, o zoológico ainda abriga diversas espécies nativas do Congo, incluindo macacos, crocodilos e leopardos. Para quem deseja conhecer de perto a fauna local sem sair da cidade, esse é um passeio ideal. Fora da capital, as paisagens se tornam ainda mais impressionantes. A caverna de Tiesville é um dos sistemas subterrâneos mais misteriosos do país. Com milhares de metros de extensão, essa formação geológica abriga espécies únicas de peixes cegos e outros animais adaptados à escuridão, criando um cenário digno de exploração científica e turística. Seguindo para as águas interiores, encontramos a ilha de Idjwi, um dos refúgios mais tranquilos do país. Situada no meio do Lago Kivu, essa ilha é uma das maiores ilhas lacustres da África e oferece um ritmo de vida pacato, cercado por montanhas verdes e aldeias tradicionais. Por fim, mesmo com um litoral pequeno de apenas 37 quilômetros, o Congo ainda possui um paraíso escondido à beira do Oceano Atlântico. A cidade costeira de Muanda, localizada na província de Congo Central, é a principal referência de turismo litorâneo no país. Suas praias de águas mornas e areias douradas são ideais para momentos de relaxamento, enquanto a foz do rio Congo, que deságua no oceano, adiciona um toque especial à paisagem. A região é popular entre os moradores locais e alguns turistas, sendo um ótimo lugar para relaxar e apreciar o pôr do sol. Número 13. Gastronomia. A culinária congolesa é simples, mas rica em sabor e tradição. Fufu, uma massa de mandioca, e pondu, feito com folhas de mandioca cozidas, são alimentos básicos no dia a dia. O peixe é essencial na dieta, especialmente em regiões próximas a rios e lagos, sendo consumido grelhado ou defumado. Entre os pratos mais tradicionais, destacam-se o moambe, um ensopado feito com frango ou peixe cozido em molho de amendoim e óleo de palma, e o liboque, peixe ou carne embrulhados em folhas de bananeira e assados para realçar os sabores naturais. Em resumo, a República Democrática do Congo é um país de contrastes extremos. Rica em recursos naturais,
mas assolada pela pobreza e por conflitos. No entanto, sua cultura vibrante, sua biodiversidade única e a resiliência de seu povo mostram que, apesar das adversidades, o Congo ainda carrega um imenso potencial. Este vídeo chega ao fim. Agora, conte-nos. O que mais chamou sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.